Boa noite, amados e queridos da Igreja Batista Manancial, amigos que estão nos assistindo nessa noite de quarta-feira. É um prazer tê-los aqui, espero que vocês sejam abençoados pela palavra do Senhor essa noite, que nós possamos juntos crescer no conhecimento do nosso Deus. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus direção e entendimento para o momento de estudo da palavra. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado, ó Pai, pela sua graça que tem enchido os nossos corações, obrigado pela sua palavra que tem nos ensinado e instruído. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e presente em nossas vidas, mesmo em momentos difíceis e muitas vezes sem muito entendimento ou noção do que está para acontecer. Eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor trabalhe em nossas vidas através da sua santa palavra e que nós possamos ser edificados por ela. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias para o Salmo 139. Nosso estudo de hoje à noite se baseia neste salmo escrito por Davi, Salmo 139. O título que eu dei para o estudo de hoje à noite é Os crentes revelam o nível do seu relacionamento com Deus em suas orações. Os crentes revelam o nível do seu relacionamento com Deus em suas orações. O fato é que as nossas orações, elas revelam muito a respeito do nosso relacionamento com Deus, para Deus e também para as outras pessoas ao nosso redor. Desde uma oração pública na igreja até o nosso momento devocional. A pergunta é, como? Como é possível revelarmos nosso relacionamento com Deus em nossas orações? Bom, vamos ler juntos o versículo 1 até o versículo 6 do Salmo 139. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso o atingir. Bem, como nós podemos revelar o nosso relacionamento com Deus através de nossas orações baseados nesses 6 versículos que nós acabamos de ler? Nós podemos fazer isso demonstrando a nossa intimidade com Deus. Demonstrando a nossa intimidade com Deus. Davi possuía uma vida tão íntima com Deus que ele sabia exatamente o que Deus pensava a seu respeito. Nós podemos ver isso nessa bela demonstração da intimidade que ele tinha com o Senhor, quando de maneira tão específica ele nos mostra a onisciência de Deus sobre a sua vida. Se você reparar comigo no versículo 1, ele fala, tu me sondas, tu me conheces. Esse verbo sondar, ele não é uma simples observação, mas ele tem o significado de um exame minucioso, como por exemplo os garimpeiros quando estão procurando ouro num rio, eles examinam com todo cuidado, é algo atencioso. Pode ser também entendido como um exame de território, quando os espias de Israel adentraram as fortalezas de Jericó para ver a terra e ver o que estava à sua espera. Eles examinaram de maneira atenta para saber exatamente o que eles precisavam fazer, como eles precisavam se preparar. E é exatamente assim que o Senhor nos sonda. Ele nos conhece. No versículo 2, o salmista diz, tu sabes, tu penetras. No versículo 3, tu esquadrinhas. Esse verbo esquadrinhar tem o mesmo sentido de sondar. Veja só como é algo profundo que Deus tem ao nosso respeito. Mais ou menos
assim, quando você não encontra alguma coisa na sua casa e você pergunta para sua mãe onde está, e ela diz, procura direito. E você fala, já olhei por tudo. Daquele segundo, olha direito, menino. Ou os maridos quando perguntam para a esposa onde estão as coisas, né? Procura direito. Ou seja, esquadrinha isso que você está procurando. Não é um olhar desatento e superficial, é algo profundo e atento de fato. Ele continua dizendo, tu me conheces. No verso 4, tu já conheces. No verso 5 ele diz, tu me cercas. No sentido que é impossível escapar do conhecimento divino, do conhecimento de Deus, porque o conhecimento dele nos cerca. Ao mesmo tempo que nós não podemos escapar desse conhecimento, esse conhecimento de Deus nos protege dos males que podem nos atingir. Então nós podemos ver que é bem íntima a maneira como Davi retrata o conhecimento de Deus a respeito dele. A maneira como nós nos dirigimos ao nosso Deus em público ou em nosso tempo a sós com Ele revela muito a respeito da nossa intimidade com o Pai. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma ilustração boba. A gente vê muitos nesses filmes americanos que sempre tem aquela reunião de família e um parente distante, não muito próximo das crianças ou dos próprios adultos chega e eles não têm muita afinidade, eles não se dão muito bem. E normalmente as conversas são extremamente superficiais e não duram muito tempo. É interessante que nós muitas vezes temos esse mesmo relacionamento com Deus. Nossas conversas com Deus são superficiais, são irrelevantes e são palavras vazias que não trazem transformação para a gente ou não significam nada para Deus. Para que nós tenhamos intimidade, nós precisamos orar de maneira mais do que superficial. Não pode ser uma oração mecânica. Nós devemos orar de maneira que nós estamos realizados em estar na presença do Senhor e não que o momento de maior alegria é quando nós falamos amém, terminamos e podemos ir fazer as outras coisas, ou quando estamos orando em grupo na igreja e o término é um alívio. A oração deve ser um peso para a nossa vida como cristãos. Nós devemos nos realizar estando na presença do Senhor, mas para isso é necessário ter intimidade com Ele, para que nós tenhamos prazer em estar na sua presença. Nós não gostamos de conversar com pessoas com as quais nós não temos afinidade nem nos sentimos bem juntos. E acontece a mesma coisa com Deus. Muitas vezes a oração é um peso porque nós não temos intimidade com Deus, por isso nós não nos satisfazemos estando na presença dEle. E o porquê disso tudo é simples, né? Porque a nossa intimidade é rasa, não existe de fato intimidade com Deus. Quando você era jovem, estava interessado no seu esposo, ou na sua namorada, ou um amigo especial para você, o relacionamento de vocês não atingiu um nível de intimidade de uma hora para outra. Para que você desenvolva intimidade com alguém, você precisa investir tempo com aquela pessoa. É preciso você estar no mesmo lugar que aquela pessoa. É preciso você planejar estar com aquela pessoa e exigir esforço. E a nossa intimidade com Deus não é diferente disso. Para que nós tenhamos intimidade com Deus, nós devemos planejar o tempo que nós vamos estar com Ele. Planejar estar no mesmo lugar que Ele. Embora Deus esteja em todos os lugares, eu me refiro ao momento em que nós estamos na presença dEle, nós adentrando na presença de Deus. Nós precisamos investir tempo com Ele. Afinal de contas, é assim que bons relacionamentos
surgem boas amizades investindo tempo com a outra pessoa. Não tem como você conhecer alguém se você não passa tempo suficiente com ela. E a única maneira de nós chegarmos nesse ponto de intimidade com Deus é, sem dúvida, investindo o tempo com Ele. Investindo o tempo na presença de Deus. Bom, vamos ler o verso 7 até o 12. Nós vamos encontrar a segunda maneira de como nós revelamos o nosso nível de relacionamento com Deus através da nossa oração. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão trevas, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Neste trecho nós vemos mais uma belíssima descrição feita por Davi a respeito da onipresença de Deus. E de maneira muito poética ele declara que não existe lugar no universo no qual o seu Deus não esteja presente e não possa operar em seu favor. Nós vemos isso bem claramente entre o versículo 7 e o 9. Independente de onde estejamos, ainda lá me susterá a sua mão. Ainda lá me susterá e a sua mão me guiará. Então, como nós podemos revelar o nível do nosso relacionamento com Deus através da nossa oração, declarando a nossa confiança em Deus? Davi declara claramente aqui a sua confiança em Deus. Ainda lá me susterá e a sua mão me guiará. A certeza do controle de Deus sobre as nossas vidas é algo que devemos sempre externar em nossas orações. De maneira que, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, nós podemos descansar no Deus onipotente que nos guarda e guia. No Deus que torna as mais densas trevas em luz. Além de onipresente, estar em todos os lugares, o nosso Deus também é onipotente, Ele tem poder sobre todas as coisas. Não há trevas para Deus, porque para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Muitas vezes nós falamos de boca cheia que confiamos em Deus. Nós falamos que confiamos nas outras pessoas. Por exemplo, se você tem um filho ou uma filha com mais de 18 anos e você também tem um carro, e eles acabaram de tirar a carteira, você vai entender muito bem esse exemplo. Ou talvez você tenha uma esposa, um esposo que recentemente tirou a carteira e está começando a dirigir. Você pode facilmente falar para eles que você confia que eles sabem dirigir, confia que eles são bons condutores. Mas, se na primeira oportunidade que você tem de mostrar para eles que você confia de fato, entregar a chave do carro e deixar eles dirigirem por aí ou fazerem o que eles precisam, e você não faz isso, você diz, eu confio em você, mas hoje não, agora não. Talvez de fato você não confie. E a realidade é que se você diz que você confia e não confia, você está mentindo. Então é melhor que você não diga que confia. Melhor você dizer que ele precisa aprender um pouco mais, ela precisa de um pouco mais de exercício, ajuda, enfim. Não diga que você confia e não entregue as chaves do carro e não mostre na prática isso. Sabe? Infelizmente, nós fazemos a mesma coisa com Deus muitas vezes. Nós enchemos a boca para dizermos que confiamos nele, que temos plena certeza de que ele está no controle, mas na primeira adversidade, na primeira provação, nós nos desesperamos,
corremos atrás da nossa própria maneira de resolver os problemas, entramos em pânico e perdemos uma oportunidade preciosa de demonstrar a nossa confiança em Deus. E nós podemos fazer isso e devemos fazer isso em nossas orações. Nós devemos deixar claro para Deus que nós confiamos nele. Só que aqui é uma questão mais do que de palavra. Nós devemos viver isso na prática, no nosso dia a dia. E as pessoas ao nosso redor, elas percebem, elas enxergam, e elas sabem quando nós estamos de fato entregando tudo nas mãos de Deus e quando nós estamos segurando as rédeas da nossa vida ou as chaves do nosso carro. Entrega nas mãos de Deus, confia que Ele está no controle e que Ele faz o melhor para você. Faça como Davi. Ele não tinha dúvidas do controle e da sustentação de Deus na sua vida, como ele diz no verso 10. Ainda lá, independente de onde seja, me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Essa é uma promessa que Deus nos faz. Ele há de nos guiar e Ele há de nos sustentar. Infelizmente, como pecadores falhos que nós somos, muitas vezes pensamos que podemos nos esconder de Deus. Em momentos de desobediência, quando estamos em pecado, quando falhamos. Mas nós sabemos que isso não é possível. Nós vemos no verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não devemos fugir de Deus nos momentos em que falhamos. Devemos demonstrar humildade e buscar a reconciliação, pedir perdão, porque nós somos fracos e falhos. Afinal de contas, nós somos pecadores. Mas devemos buscar a Deus em humildade e pedir que Ele nos dê a força necessária para confiar nele, para entregar tudo nas mãos dele e para seguir o caminho eterno que Ele nos propõe. Continuando no nosso texto, nós enxergamos entre o verso 13 e o verso 18 mais uma maneira como nós podemos revelar o nível do nosso relacionamento com Deus. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Como nós podemos revelar nosso nível de relacionamento com Deus? Expressando a nossa gratidão a Ele. Expressando a nossa gratidão a Ele. Versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Expressar a nossa gratidão em palavras é um hábito que todos nós, crentes em Cristo, devemos ter. Muito mais do que um graças a Deus depois de alguma coisa que deu certo, ou um livramento de algo que poderia ter dado muito errado. Precisamos expressar a nossa gratidão de maneira sincera e genuína. Muitas vezes, infelizmente, pecamos não só pelo fato de não sermos verdadeiramente gratos, mas também por acabarmos usando o nome de Deus em vão. Afinal de contas, nós não estamos sendo gratos a Deus de fato por um livramento ou alguma coisa, que graças a Deus é um simples jargão, é um simples amuleto ou algo que você fala sem nem pensar.
E a Bíblia é muito clara a respeito disso. Nós devemos estar atentos com o que sai da nossa boca, com como usamos a nossa língua. E nós fazemos isso muitas e muitas vezes, o tempo inteiro. É um grande desafio para nós, de fato, usarmos o nome de Deus para render graça a Ele, sermos gratos a Ele. Afinal, Ele é o único que é digno de ser honrado, e o nome dele não deve ser tomado de maneira vã e leviana. Uma característica muito marcante de uma pessoa que é grata realmente é que dificilmente você vai ver ou ouvi-la ou ouvi-lo reclamando da vida, murmurando das situações difíceis que enfrenta. Sem dúvidas, é algo que nós precisamos ter moldado em nosso caráter. Afinal de contas, a graça de Deus nos basta. A graça dele nos comprou e nos resgatou. E nós devemos ser gratos por isso, não viver murmurando e reclamando das lutas que nós enfrentamos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja grato a Ele por isso. Seja grato porque Ele venceu por nós. Davi aqui se maravilha de maneira muito especial pela forma na qual Deus o criou. Maneira essa que foi pessoal e única. Deus criou Davi de uma maneira muito especial e de forma pessoal e única. Nós vemos isso pela forma como ele relata. Com as próprias mãos, com suas próprias mãos, o teceu dentro da barriga de sua mãe. Deus é um Deus pessoal. Ele está perto de nós. E nós não temos motivos nenhum para não acreditar que da mesma maneira que Deus teceu Davi no ventre da mãe dela, Ele não teceu a mim e a você. Deus nos criou individualmente, de forma única, de forma personalizada para Ele. Ele se importa de fato com quem nós somos. Nós não somos mais um apenas. Deus se importa com o que nós fazemos, Deus se importa com o que nós pensamos e por tudo que nós passamos. Nós devemos ser agradecidos por Ele. O nosso Deus não é um Deus morto, o nosso Deus não é um Deus distante, mas é um Deus vivo, verdadeiro e presente no nosso dia a dia. Irmãos, reflitamos um instante apenas nas obras que Deus tem realizado nas nossas vidas. As bênçãos que Deus tem derramado em nosso favor, os livramentos que Ele tem providenciado, as respostas, a força para vencer as nossas lutas, o amadurecimento de uma filha, o nascimento de um novo filho, a boa saúde de um avô, um bom emprego, uma casa, uma faculdade, uma igreja, uma família. Tantas coisas maravilhosas que Ele tem nos dado, tantas coisas que muitas vezes passam batidas, mas precisamos ser gratos, precisamos nos lembrar. E sabe de uma coisa? Mesmo que Deus não tivesse nos dado tudo isso, ainda assim nós deveríamos ser gratos a Ele. Afinal de contas, nós deveríamos ser gratos sempre pela salvação imerecida e maravilhosa que Cristo nos proporcionou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele pagou a pena do pecado. Ele pagou pela punição do nosso pecado. E isso é motivo mais do que suficiente para a nossa gratidão. A nossa alma sabe mesmo de fato quão admiráveis são as obras de Deus, como ele diz no versículo 14, acompanhe comigo. Na segunda parte do versículo ele diz: as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Sabe mesmo? Será que nós não temos sofrido de uma amnésia egoísta e por causa dos nossos próprios desejos e interesses acabamos esquecendo dos presentes de Deus? Vamos exercitar a nossa gratidão.
vamos expressá-la em nossa oração. Sem dúvidas, esse é um excelente hábito que nós precisamos ter. No versículo 17 ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Isso é de fato uma realidade em nossa vida prática? Quanto nós damos valor aos pensamentos de Deus? Bom, isso não é muito difícil de saber. Quanto tempo você investe ouvindo os pensamentos de Deus? Lendo a palavra dele? Quanto tempo você gasta ouvindo ensinamentos da Escritura Sagrada através de mensagens, ouvindo pregações? E não só o tempo de fato, mas qual é a qualidade desse tempo? Você está de fato prestando atenção? Ou você vai para a igreja simplesmente para cumprir uma obrigação moral que você tem, ou porque você não quer que depois os seus filhos façam diferente? Nós precisamos levar a sério os pensamentos de Deus. Para Davi, eles eram muito preciosos. Muito preciosos. E esse é um desafio para a gente hoje. Devemos ser gratos a Deus e dar valor aos seus pensamentos. Continuando no nosso texto aqui no Salmo 139, vamos para o verso 19. E nós vamos encontrar a última maneira dessa noite de como nós podemos revelar o nosso nível de relacionamento com Deus através das nossas orações. Tomara, ó Deus, verso 19, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. O meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A quarta maneira como podemos refletir ou verificar o nível da nossa intimidade, o nível do nosso relacionamento com Deus, é refletindo a santidade de Deus. Refletindo a santidade de Deus. Nossa preocupação com relação à santidade precisa ser muito mais profunda do que um pedido de perdão superficial a Deus. Precisamos externar a nossa indignação com o nosso pecado e com o pecado dos outros. Não simplesmente entrar na presença de Deus e pedir: Senhor, me perdoa por qualquer coisa. Sabe, desculpa aí, Senhor. É mais ou menos quando você ofende alguém e você sabe o que você fez, você simplesmente: desculpa aí se eu fiz alguma coisa. Você sabe, eu sei, nós sabemos, nós conhecemos o nosso pecado contra Deus. E o nosso pedido de perdão ou a nossa busca pela santidade deve ser genuína e não simplesmente superficial. Nós precisamos externar a nossa indignação com o pecado, com o nosso pecado principalmente, lógico, com o pecado dos outros também. Nós não precisamos e não devemos viver acostumados com o pecado. Infelizmente, nós chegamos em dias onde nos acostumamos a ver o mundo blasfemando contra o nosso Deus. E muitas vezes nós somos cúmplices disso. Quando vemos alguém fazendo piada com o nome de Deus ou fazendo piada a respeito de Deus, e nós damos ibope, nós damos uma risadinha juntos pelo bem da amizade, nós não devemos ser assim, devemos ser diferentes. Não devemos ser estúpidos, não devemos ser rude,
mas nós devemos nos posicionar para que as pessoas saibam que de fato aquilo ofende a Deus, e se ofende a Deus deveria ofender-nos também. Isso me lembra a história de Davi, um pequenininho menino, quando no meio de um exército inteiro viu um gigante blasfemando contra o nome de Deus e ninguém disposto a fazer nada, todos com medo. Nós devemos ter coragem para assumir o nosso papel, nós devemos ter coragem para determinar os nossos padrões e nos retirarmos de ambientes que, de fato, ofendem a santidade de Deus. O nosso inimigo sabe exatamente quais são as áreas de maior vulnerabilidade da nossa vida, e não pense que nós estamos imunes a estes ataques. Ele conhece o nosso pecado, ele conhece o nosso coração. Não de forma completa e perfeita, mas ele é muito inteligente e astuto. Nós devemos nos indignar do pecado. E o pecado deve nos causar nojo. Não é possível nós nos assentarmos na presença de Deus para nos alimentarmos e só ingerirmos o lixo que esse mundo produz. Nós devemos nos separar do pecado. Afinal, é isso que significa a palavra santidade, né? Separados para Deus. E nós sabemos exatamente quais são aqueles pecados com os quais nós temos maior envolvimento ou dificuldade, ou fraquezas ou lutas. E nós devemos estar atentos a eles. Como já falei, o nosso inimigo sabe as áreas de vulnerabilidade que nós temos. Ele sabe a nossa brecha, ele sabe a nossa ferida. E não tenha dúvidas, é justamente lá que nós vamos ser atacados. Por isso devemos buscar a santidade. A única maneira, a única coisa que pode nos proteger destes ataques e nos mantermos firmes é o nosso propósito de comunhão com Deus. É a nossa comunhão de fato com Deus. Isso é a única coisa que pode nos proteger contra os ataques do inimigo. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Deus é mais poderoso, mas nós não podemos vencer o inimigo se nós estivermos longe de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Ele, precisamos estar próximos de Deus. Precisamos ser obedientes. Por isso nós precisamos ser santos, como Ele é santo. Busque a Deus e peça que Ele te dê forças para vencer as suas tentações. Porque Ele é capaz, Ele tem todo o poder. E Ele vai te dar o livramento. Essa é a promessa. Não há tentação que nós não possamos suportar. Deus sempre vai nos providenciar o escape. O desejo de Davi era tamanho de estar próximo de Deus que ele implora para que o Senhor mostre para eles as coisas que, mesmo de maneira ignorante, ele havia falhado. Ele queria fazer a coisa certa, mas isso é muito diferente do que pedir perdão por qualquer coisa. Davi havia tratado os seus pecados, ele havia confessado os seus pecados de maneira específica. Ele sabia o que estava errado e pediu para que Deus o perdoasse. E não satisfeito, ele ainda foi além e pediu para que Deus o ajudasse a enxergar o que ele não estava enxergando, para que Deus mostrasse os erros que ele mesmo não estava vendo. Pedir perdão pela nossa ignorância não é justificativa para o nosso pecado. Nós temos o dever de estarmos sempre atentos ao que a Bíblia nos diz, ao que a Bíblia nos adverte, e mudar as atitudes e pensamentos necessários para que nós possamos andar em santidade. Graças a Deus que Ele, segundo a sua graça, não nos julga segundo as nossas próprias obras. Ele constantemente nos dá novas oportunidades para que nós nos reconciliemos com Ele. Como recentemente nossa igreja ouvimos, Deus é um Deus que nos dá muitas segundas chances. E nós devemos aproveitá-las. Nós devemos buscar a sua presença, buscar a santidade. Nos arrependemos do nosso pecado de maneira genuína e abandoná-los.
Uma oração que fiz ao estudar esse trecho das Escrituras, esse último ponto, é para que Deus tire a ansiedade do meu coração. Afinal de contas, a ansiedade também é pecado. Não permita, Senhor, que eu pereça no caminho dos ímpios, mas guia-me no caminho eterno. Como ele no último versículo diz: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em comparação com o caminho dos ímpios, que perecerá, segundo o Salmo 1, nós devemos andar pelo caminho eterno, o caminho da santidade, o caminho da presença de Deus. Esse é o único meio de estarmos próximos dele. Então, como que através da nossa oração nós podemos revelar o nosso nível de relacionamento com Deus? Nós fazemos isso demonstrando a nossa intimidade com Deus. Fazemos isso declarando a nossa confiança em Deus. Fazemos isso expressando a nossa gratidão a Deus e refletindo a santidade de Deus. Talvez o seu relacionamento com Deus não esteja bom por causa de alguns desses aspectos, não está bem acertado, esteja faltando algo. Talvez você não tenha como demonstrar sua intimidade com Deus porque você não tem intimidade com Deus. E isso é algo importante que você deve buscar. Talvez seja difícil demonstrar confiança em Deus porque tem faltado fé. Devemos pedir fé a Deus para que Ele possa nos ajudar a confiar nele inteiramente. É impossível expressar gratidão se não tivermos um coração grato. Precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E por fim, é impossível também refletir a santidade de Deus se nós não tivermos uma vida santa e separada do mundo para Ele. Então que a nossa oração essa noite seja uma oração de pedir a Deus que nos ajude a ter intimidade com Ele, que nos dê completa confiança nele, que coloque em nós um coração grato e que busque a santidade dia após dia, para que nós possamos seguir no caminho eterno e um dia estarmos na presença dele de maneira plena, sem arrependimentos. Que ele nos encontre fiéis no que nós estamos fazendo hoje, que o nosso nível de relacionamento com ele seja bom. Afinal de contas, não existe lugar melhor para estarmos a não ser na presença de Deus. Nossa vida de oração demonstra o quanto nós valorizamos o nosso Deus, o seu sacrifício e a nossa salvação. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso, Ele nos dará a sua graça para perseverarmos e para orarmos sem cessar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela maneira que o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos transforma. Obrigado porque o Senhor mostra aquilo que precisa ser transformado. Senhor, eu peço hoje pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelas nossas vidas. Senhor, nos ajuda a termos um relacionamento saudável com o Senhor, estarmos próximos de Ti, para que possamos revelar aos outros e ao Senhor o quão importante são os seus pensamentos, quão maravilhosa é a sensação de estar na sua presença, Senhor. Nos dá uma noite abençoada e continua nos guiando na nossa semana. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.